Olá, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Eu sou Ricardo Torido e aqui comigo hoje está André Meira. Olá, pessoal. E Igor Figueiredo. Oi, galera. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar no vídeo caso a gente tenha deixado passar alguma coisa. Muito obrigado. Bom, gente, vamos dar mais uma pausa na série Ministros, né? A gente fez 2 episódios falando do discurso do Bolsonaro na ONU, né? E depois fez um falando do ministro Tarcísio, que é da infraestrutura. E hoje vamos dar uma pausa, vamos falar um pouquinho, não do ministro da Educação, mas sim de educação, né? Como a gente sabe, a pandemia, nem todos os alunos tiveram acesso ao ensino remoto, correto? Então, muita gente ficou suspensão de internet, muita gente não tinha internet. Então, a gente sabe que a condição do brasileiro não é a das melhores para essa questão. Diante desse cenário, qual vai ser a melhor opção para esse 2020, hein? Será que vai ser aprovar todo mundo? Será que vai ser reprovar todo mundo? A gente estava... Dá pau na galera. Dá pau na galera. O ano já tá indo. Já tá lascado mesmo. É, cara, é um problema social forte, né? A gente pegou esse tema de uma matéria do G1. E nessa matéria do G1, eles falam um pouquinho sobre alguns especialistas. Eles dão mais ou menos 5 áreas, 5 maneiras que podem ser feitas, né? A primeira seria aprovar todos os estudantes. A segunda, permitir a reprovação apenas nas escolas particulares, onde houve acesso ao ensino remoto. Terceira seria cancelar o ano letivo das escolas públicas e reprovar todos os alunos para dar oportunidade deles aprenderem de fato em 2021. O quarto seria juntar os anos letivos de 2020 e 2021, pensando em reprovação só no fim do biênio. E o quinto seria avaliar cada caso individualmente. Bom, a gente, graças a Deus, já saiu da escola, né? Tem um tempinho bom, a gente não tá nesse grupo, porém, todavia, entretanto, vocês dois têm filhos, né? Por enquanto, o filho do Igor ainda não está na escola. Uns são mais velhos que os outros, né? Aqui então, na turma. então, isso aí é até nítido para vocês, né? Certamente. Idade não leva a nada a gente falar sobre isso, primeiro, porque não é o assunto. E segundo, que o mais velho de todos não tem filho. Né? E nem está aqui hoje. Nem está aqui hoje. Mas, isso eu tenho que concordar. Mas como o segundo está, né? O segundo mais velho está. E o segundo mais velho é o único que tem filha na escola. Então, André, como é que você vê isso? Você que é um pai de uma pessoa que está na escola. Cara, vamos lá. Você falou, por exemplo, dos 5 métodos que eles dão aqui. Eles falam muito sobre a questão da escola pública, né? A minha filha em escola particular. Então, é complicado a gente falar sobre isso, porque minha filha ainda tá no ensino fundamental. Ela conseguiu fazer aula remota, aula online, que para uma criança foi muito difícil. Isso desde o começo? Desde o começo. Foi logo no início da pandemia? Nas primeiras semanas, se não me engano, na segunda semana, a gente, em reunião com a escola fez métodos para poder, né, conseguir colocar no online. No começo foi muito difícil para todo mundo, para a escola principalmente, para poder se adaptar. Ninguém sabia o que estava acontecendo ainda, né? Mas funciona, está funcionando até hoje. Mas isso, uma pergunta que eu sempre pensei, né? Isso sugou demais de você e da Isabela? Caramba, bicho. É loucura total, cara. É loucura total. Porque durante o período da tarde, ela tá tendo aula enquanto eu trabalho. Então, muitas vezes eu assento do lado dela. Hoje, por exemplo, eu assento do lado dela. Enquanto ela tá assistindo aula, eu tô trabalhando. Então, tem dia que como meu trabalho é mais pesado na parte da manhã, à tarde ainda consigo, de vez em quando, dar um auxílio para ela. Nem sempre. Só que você imagina, você trabalhar e cuidar da criança na aula ao mesmo tempo, tem dia que é de surtar, cara. Nossa. Porque tá ali, né, ainda mais pela idade, ainda não sabe, né, separar essas coisas. Não tem maturidade. Pai tá a criança não tem maturidade. Não tem essa. Mas as matérias são todas, o currículo ele seguiu, todas as matérias são ofertadas? A escola online? da minha filha, sim. Nem todas as escolas conseguiram. Mas eu não consigo acompanhar todas as aulas de música. Não consigo. Não dá. Aula de música, eu tenho que escolher, tipo assim, eu lá em casa, o que a gente fez foi dar prioridade para as matérias que são mais importantes, não desmerecendo outras matérias, né? Então, tomar cuidado para não ficar estranho isso, mas, português é mais importante, português e matemática é mais importante que a aula de música.
né? Sim, sim. Então, assim, é claro que a aula de música, de informática é importante, a aula de música vai levar a criança a ter uma ideia cultural maior e tal, mas a gente acabou optando por isso. Ano que vem a gente vai ter que trocar de escola, eu preciso ver como que vai ser isso, porque é uma escola um pouco mais puxada, não sei exatamente como é que isso vai acontecer. Mas você vai trocar por opção ou porque ela não... Aquela escola acaba opção, naquele ano? Por opção. Porque, cara, é uma das melhores escolas de BH, então consegui bolsa e tudo. Mas, assim, o meu caso ainda é um caso mais simples, porque a escola conseguiu se adaptar. A escola conseguiu chegar num ponto de levar uma educação de qualidade. Agora, eu quero que você você como pai, se coloque na cabeça dos pais que estão passando por isso, que talvez os filhos seriam reprovados. O que você acha que a criança, né? Você que tem uma filha, você sabe melhor como é que ela reagiria de ser reprovada? Eu não faço ideia como é que isso é na cabeça da Helena, ainda. Acho que ela ainda não tem a noção do que é isso. Eu fiz o seguinte, quando, há uns meses lá atrás, conversando até com a minha esposa e tudo, conversando com amigos, o pessoal, pô, mas vai tomar bomba, vai repetir. Eu falei, cara, por mim não é problema repetir, não. Eu prefiro que ela repita, se ela precisar, para ela poder aprender. Ela está em fase de alfabetização. Eu não vejo vantagem nenhuma em passar de ano por passar e ficar devendo coisa. E não passar para frente com qualidade. Querer pular um ano, querer pular uma etapa e deixar a educação em segundo plano. Mas eu acho que esse ano é muito difícil a gente... Vocês leram aí 5 opções, né? Para mim, apenas uma enquadra, porque eu acho que a opção 4, sei lá, que é fazer biênio, juntar... Eu já não penso assim. As duas. E aí, por quê? Olha, um ano totalmente atípico. Aí a gente tem que fazer da esfera pública e da privada. Porque, ok, né, nós temos os dois. As pessoas das escolas públicas, a grande maioria, 80%, 90%, as escolas não conseguiram ofertar. A gente está entrando aí agora em outubro e está falando em conseguir operacionalizar de matérias para ofertar para essa camada da população. Aí é que é o problema social, porque eu estou no lugar que a escola particular que conseguiu se adequar para poder levar a educação. Não, aí eu vou entrar. A melhor forma possível. A particular ela conseguiu, mas de certa forma, querendo ou não, eu acho que é difícil até para os professores conseguir mensurar isso. Por quê? Mensurar na forma seja da didática, né, de ofertar a matéria e até para poder avaliar o aluno. Sim, é muito mais difícil. Não adianta falar que, ok, foi tudo perfeito, realmente tem um sistema melhor, mas grandes alunos podem passar, mas vão passar sem entender literalmente a matéria na sua plenitude. Por quê? Você está ali, disperso, a pessoa é tudo novo, ainda mais para essa idade, seja o fundamental ou seja o médio. Eu não sei se essa proposta está abrangendo as duas. Está abrangendo tudo, até tudo, né? O pessoal leva mais em consideração o terceiro ano, né? Tanto que eles têm muito medo, por exemplo, de repetir todo mundo. E nas escolas públicas, as pessoas que são no terceiro ano, a maioria vai fazer 18 anos. Uhum. Então, a maioria largar a escola, não terminar para ir trabalhar. Principalmente o pessoal que estuda escola pública, que às vezes não tem condição em casa, né? Então teria que trabalhar para poder ajudar. Então ela sai da escola e não termina aquele último ano. Por causa disso, ela não vai ter um ensino médio completo e vai trabalhar. Sendo que a gente sabe que muitas pessoas perderam o emprego, muitos pais perderam o emprego. Então seria uma forma de ajudar os pais e acaba se prejudicando. Então é isso que isso que eles estão levando muito em conta. Então a verdade é que eu já tive essa experiência. Eu estudei em escola pública até a 7ª série e da 8ª ao 3º ano eu fiz em escola particular. Na época que eu estudei, há uns anos atrás, não vamos dizer quantos. Vários. Muitos. Aqui em Belo Horizonte existia uma coisa que chamava escola plural. Eu ainda não sei se existe. Eu acho que ainda existe o conceito de escola plural. Não é a mesma... Não é na mesma ideia, né? Na minha época, não existia essa reprovação, só por causa de falta. Então não se reprovava por causa de nota. Uhum. Então, eu nunca deixei de ser um bom aluno, eu era um bom aluno. Não era mentiroso também, né? É mentiroso também. Não era a gente pode atestar. A gente tem que... não era dos melhores, não era dos melhores. Falar, viu?
Não era dos melhores. Adorava uma colinha. Quem nunca? Mas não era dos melhores, mas eu me virava bem. E quando eu mudei da escola pública para a escola particular, foi terrível. Sentiu, Eu né? estava completamente atrasado. Tive que fazer aula particular para poder justamente chegar a esses alunos. E eu vejo Você sabia que nessa época ele foi meu aluno? Foi aluno. Ah, é? Você vê, né, como é que entrega a idade mais velho que eu. O cara foi meu aluno, velho. De quê? Eu dava aula de informática. Eu formei como técnico em informática no 2º grau, estudei no Cotemig. Aham. Eu formei técnico em informática e foi meu primeiro estágio, eu fui dar aula de informática. E apareceu o cara. Conheci o Apareceu. Ricardo, o cara foi meu Olha aluno. só. Tem doido, tá vendo? Coincidência, hein? E uma das ideias deles é passar todo mundo e dar um reforço na parte da tarde para os anos anteriores. E quem está no 3º ano poder repetir ou fazer um tipo de cursinho que seria público na parte da tarde. Então, de todas as ideias, a que eu achei mais interessante foi essa. Eu sei que, por mais que eu senti na pele o que é mudar de uma escola pública para uma particular, de estar muito atrasado em relação às matérias. Eu lembro que eu nunca tinha ouvido falar em fração quando eu estava na 7ª série. Quando eu fui para a 8ª série, a galera já tinha passado disso, já estava em logaritmo, não sei o que, eu não sabia nem o que era. Que era a discrepância maior era em matemática. Então, tipo, eu acho que essa opção de dar um reforço, acompanhar ano que vem, fazer um acompanhamento duplo, né? Então a pessoa estaria passando de ano, mas ao mesmo tempo na parte da tarde ela estaria fazendo o ano anterior, eu acho mais interessante. Isso que é onde que eu quero entrar. Mas Por isso quê? gera custo, né? Não, então, aí teria que mudar uma grade curricular nesse Sim. sentido, porque eu acho que hoje passando, as pessoas, assim, vão passar, mas eu acho que não vai absorver muito, porque foi tudo, chocou muita gente essa questão, então, às vezes, a pessoa, os alunos eles não conseguiram absorver a matéria de forma correta. Não, então eu acho que deveria fazer uma mescla, uma junção no sentido de uma grade curricular em 2021 que abranja pelo menos as matérias mais fundamentais de 2020 e aí das séries correspondentes, né, daqueles alunos, para você revisar aquilo. Mas sabe qual que é o problema, e cara? dar sequência Eu acho que o problema é o no seguinte. O problema é o seguinte, quando a gente fala em educação no Brasil, a gente não está falando de um sistema coeso. Então, eu acho que a gente tratar com uma solução única é difícil. O Ricardo acabou de dar o exemplo dele aqui, por exemplo. É muito complicado você chegar e virar, tratar escola pública e escola particular da mesma forma, assim como é difícil você tratar o aluno da escola pública e o aluno da escola particular da mesma forma. Uma das coisas que o pessoal está falando, aluno de escola pública tem questionado duas coisas. Uma, existe até movimento de alguns alunos querendo reprovar mesmo, para poder aprender. Uhum. E outra coisa é o seguinte, essa defasagem já existe, correto? Sim. Agora, o que acontece passando todo mundo da particular e reprovando todo mundo da pública, por exemplo? Você vai aumentar ainda mais essa diferença. Disparidade, não, é segregação quase isso aí. Né? Então, assim, a gente está falando de um problema educacional, social e político muito forte. É difícil a sensação que eu tenho é que a escola particular, ela pode fazer análise de caso a caso. Você falou que é difícil fazer, é lógico que é muito mais difícil, mas dá para fazer. Dá para fazer. Sim, Os professores conseguem... o aluno tem seu histórico, né? Tem o histórico do aluno, tudo. Não, e mesmo ali durante o ano, dá para acompanhar o desenvolvimento. Pelo menos eu tenho visto uma aluna em fase de alfabetização. Claro que é um caso diferente de um menino que vai estar no 5º ano, no 6º, no 7º, no 2º grau. São casos distintos, né? Até isso é difícil de mensurar, de avaliar. Você pegar a idade, a classe social, quando eu falo classe social, eu falo pela diferença da escola. Um vai estar numa escola pública, outro vai estar na escola particular. É complicado, cara. Até mesmo em escolas particulares existem discrepância, né? Demais. Então a gente tem escolas que teve aula de manhã, de tarde e de noite, e teve escolas que tiveram poucas aulas. Tiveram aulas 3, 4 dias da semana, não tiveram aula todos os dias da semana. Então isso tudo, eu acho, a minha opinião é que foi tratado tardiamente. Eu acho que esse assunto ele deveria ter sido discutido antes do meio do ano.
Quando começou, daria uns 3 primeiros meses, que até Brasil, para né? poder justamente ver isso. Nem que de última hora. arrumasse alguma coisa, eu não sei como é que poderia ter sido feito, mas tem que ser via carga horária. Aí cada um define. Por exemplo, se o aluno fez a carga horária e no ano seguinte tu vai passar da segunda para a terceira série, ou da oitava para o primeiro ano, nono ano hoje tem, ou do primeiro ano para o segundo, independente se é público ou privado, porque a lei não consegue fazer essa distinção. A lei vai gerar uma coisa para todos. Então eu imagino que eles vão fazer carga horária. Aí cabe. Por exemplo, a escola pública que está na defasagem maior, se para tal série 2020 tinha que ter 10 horas de carga horária, exemplo, e completou só 5, então em 2021 vai ter que ter mais 5 do oitavo ano, que seja, e aí em 2021 fazer mais 5 horas para poder ele completar aquela fase do oitavo. Aí ele entra no nono ano fazendo a carga horária normal do nono ano, se não tiver pandemia nem nada. Mas o problema é que dentro da mesma escola, você tem alunos que têm acompanhamento de carga horária diferente. Não, então, aí vai ter que fazer uma grade particular para cada igual na faculdade, cada curso não tem o seu, agora, cada série vai ter que ter a sua. Isso serve para a gente refletir também como que é a situação do Brasil, como que o Brasil está atrasado. A gente coloca dois balaios diferentes e ver como que o ensino público, a gente já sabe que ele é defasado. São salários baixos, má qualidade nas escolas, eu falo em questão de infraestrutura. Os professores muitas vezes sofrem com má educação dos alunos, e quando eu falo má educação, não digo só educação dentro da escola, mas de fora, porque muitas vezes os alunos não têm condições familiares, não têm coisas para poder... Isso pra gente poder refletir também como que isso vai ser daqui para frente. E a gente vê que vários alunos não têm o acesso à aula remota porque não têm acesso ao básico que é infraestrutura de internet e de um computador em 2020. O Brasil está extremamente atrasado. Hoje acho que tem... Eu não lembro o número agora, a porcentagem da população do Brasil que tem internet é muito pequena. E olha que a gente está falando e discutindo a nossa visão de uma capital. Acho que é a terceira ou a quarta maior capital do Brasil, a Belo Horizonte, não é? Se eu não me engano, é a terceira, né? Terceira. São Paulo e Rio de Janeiro, salvo engano, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu fiquei em dúvida se talvez o Distrito Federal entraria como uma capital, mas por mais seja a capital do Brasil. Mas... E as outras? E o interior? E o Acre? Eu estou para te falar que a gente está vendo um movimento, até fugindo um pouco da educação, é que o interior está mais envolvido que as capitais. Eu recebi esses dias uma palestra e por essa questão, né, de agricultura que o Brasil tem desenvolvido mais, muitas cidades do interior são cidades de primeiro mundo, bate muitas das nossas capitais. Em questão de segurança, economia. De segurança, de educação, de tudo, de infraestrutura em geral. Então, eu estou vendo um movimento, e essa pandemia, eu tenho visto muitas pessoas falarem comigo dessa migração, de sair dos centros para voltar para o interior. Aquilo que a gente vivenciou lá nos anos 50, o pessoal saindo do interior para vir para a capital, a gente vai ver um movimento aí na próxima década totalmente contrário. Já tem acontecido bastante. Já tem acontecido bastante. Você falou da porcentagem de brasileiros com internet, eu achei aqui agora, 74% da população em 2019 tem com acesso à internet. 74% quer dizer que 1 a cada 4 não tem internet. E isso aqui avalia quem tem internet, não avalia a qualidade da internet. Porque para ter aula remota tem que ter uma internet com uma qualidade legal. A gente para para pensar, hoje nós somos 4 aqui nessa sala, né? Mas normalmente nós somos 5. Nós 4, o Gustavo que não pôde comparecer hoje e o meu pai que faz a gravação aqui pra gente. Se a gente for parar para pensar, um não teria acesso à internet. E é exatamente isso que o André falou, não é só a internet. A gente olha, até mesmo quando a gente na minha empresa, por exemplo, quando a gente vai fazer videoconferência, de vez em quando, se todo mundo abre a câmera não tem jeito, começa a travar. Carrega e começa a travar, mesmo sendo internets boas, né?
Não Nossa, tem condição. Se for falar de internet, eu tô passando aí 1 mês e meio, quase 2 meses que vou te falar, eu tô puto com a net. Minha estabilidade zero. Olha a minha reclamação aqui, tá, net? Puta merda, vai lá em casa dar um jeito, porque eles não resolvem, cai toda umas 3, 5 vezes ao dia. Eu sou assinante tá também. horrível. Eu sou assinante também. Agora é claro, né? Nós também somos, meu e meu pai também somos assinantes, estamos querendo trocar também. Mas eu falar com vocês, eu tive desde que quando era net eu não tinha problema, depois passou pra Claro, eu tive problema de queda umas 3 ou 4 vezes, mas a minha internet funciona com a beleza. Nossa, a minha aqui não funciona Não, a minha tá tudo ruim. Eu faço download a 24K, 25K por segundo, 25 mega por segundo. Não, então, coisa linda. Não, e olha que a minha internet, como eu trabalho de casa, a minha é de 120. A minha é 240. E a minha também é 240. Sério, eu não recebo. Não, então, você tem internet de 120 e tem problema. Agora, imagina quem tem internet ali de 1 mega, quem tem internet pelo celular. Porque aqui, com certeza, deve calcular quem isso tem que eu ia falar, só esse 74 celular. Eu tô achando alto. Porque eu sei que os dados de que tem celular é alto, mas agora de internet... Aí, não sei, né? Não deve estar contando os inadimplentes que a gente já contou. Mas agora... Porque tá alto. Eu acho que... Agora, vamos parar para pensar se fosse cancelada as aulas nas redes públicas. Se for todo mundo reprovado na rede pública e na rede particular, vai seguir como é normal. Cada aluno, a escola vai ver se aquele aluno tem direito a passar ou não. Sim. Imagina ano que vem... que seria, acho que o André vai saber melhor que eu, primeira série que entra... É primeiro ano, segundo ano, mudou um pouquinho da nossa época. Imagina o primeiro ano que já vai ter, hoje vamos supor que tem 30 alunos e vai precisar entrar mais 30. Onde vai achar vaga para esse pessoal? Vai virar gargalo. Já é difícil encontrar vaga em escola pública. Imagina segurando aqueles na mesma série, porque normalmente, eu não... Vou falar a primeira série, viu, gente? Que é na minha época. Na primeira série que o pessoal passa para a segunda, libera aquela série, o pessoal que sai do ensino fundamental entra na primeira série. Se continuar, não. Vai estar aquele pessoal do primeiro ano vai continuar no primeiro ano. Entra para o ensino fundamental, na verdade. Primeira série é o primeiro ano, agora é o começo do ensino fundamental. Aí você entra no... E dobra a quantidade de alunos ali naquele ano. E já não tem vaga para todo mundo que tem a idade para entrar, imagina dobrando. E tem o problema do vestibular. Por quê? Se aprova na faculdade particular, quem tem condição de ser aprovado, enfim, eu acho que cada escola deve fazer a sua avaliação, você passa a ter aquele pessoal do colégio particular fazendo vestibular. E quem está na escola pública que teve o ano cancelado, não vai fazer o vestibular. Então, você encavala o vestibular do ano que vem, para o público, que vai fazer com o pessoal do particular que está no segundo ano agora, que vai para o terceiro ano que vem, e esse ano, quem está no colégio particular, só quem está em colégio particular vai fazer prova. Isso gargala tanto porque ele diminui o número de pessoas que provavelmente fariam o Enem, vão fazer o Enem, diminui o número de pessoas que vão entrar em faculdades privadas, então aquelas faculdades privadas vão perder alunos que já estão com dificuldade de ganhar o tanto de faculdade privada fechando e vai começar a ter mais fechamento. Cara, será que usar o Enem como parâmetro para quem é de colégio público, pelo menos para terceiro ano, será que não é uma viabilidade? Mesmo assim, acho que ainda restrita a poucas pessoas, né? Acho que só poucos ainda que conseguiriam fazer uma prova de qualidade, né? Sim. Muitos tiveram que parar de trabalhar. Vai ter que mudar a agenda, não vai ter jeito. Eles vão ter que fazer alguma coisa para conseguir contemplar as duas realidades. Não tem jeito. Na minha visão, eu penso que essa seria a melhor maneira, que seria aprovar todo mundo. Quem está no terceiro ano hoje na escola pública faz o Enem. Quem passou... vai para a faculdade, tudo bem. Quem não passou, tem a opção de fazer o terceiro ano novamente, tem a opção de fazer um reforço, um cursinho público, né? Que eles têm até um rapaz que chama... Não, o rapaz fala justamente essa criação desse cursinho público, né? Eu esqueci o nome dele na matéria, é um pedagogo. Que essas pessoas que saíram no terceiro ano, se elas não passaram no vestibular, porque não tiveram condição de aprender, elas têm que aprender em algum lugar. Elas não vão ter condição de pagar um cursinho. Então... a escola pública daria só para essas pessoas em específico. Aqui tem uma solução que o cara fala que também, acho que esse mesmo que você está falando, criar um 4º ano do ensino médio. Achei isso legal.
Eu acho isso legal. Então, aqueles que prestaram o Enem, tiveram condição de passar, vão para a faculdade e vão estudar vão aprender aquela questão e focar para poder passar as matérias. E aqueles que não tiveram essa dificuldade fariam esse 4º ano. Olha, eu vou falar uma coisa que a gente ainda não falou sobre o assunto, mas tem que ser uma coisa muito bem elaborada e desenhada, porque o Brasil, há poucas décadas atrás, há 2, a gente sofria com invasão escolar. Sim, Plano Nacional de Educação, PNL, veio para tentar trazer essas pessoas que estavam mais distantes da escola, família, etc. Então, isso daí é uma preocupação até muito pertinente de educadores, porque dependendo do que for decidido aí, muitos dos alunos de ensino médio, aqueles, né, de baixa renda, que precisa priorizar, às vezes, trabalhar para ajudar em casa, vão deixar a escola de lado, porque vai se sentir com um dificultor maior, uma dificuldade. Eles já têm uma dificuldade em competir com quem tem uma situação melhor, já é difícil para quem está numa situação de maior pobreza, de maior vulnerabilidade. Vou falar de pobreza, vulnerabilidade social, porque não envolve também só a questão financeira, existem outras coisas envolvidas. Então tem esse... Isso é preocupante também. Então, dependendo do que for decidido aí, pode até espantar alguns alunos. Tem. Por isso, esse é o real motivo que eu acho que tem que ter aprovação. Porque se for reprovar, aquele aluno do 3º ano hoje que precisa ajudar os pais, ainda mais com essa queda de empregos, e fizer 18 anos, ele não vai fazer 3º ano que vem. E ele não fazendo 3º ano que vem, ele vai ficar uma pessoa sem ensino médio. E a gente sabe que para ele retomar só um 3º ano vai demorar. Se ele tirar o ensino médio, daqui a 2, 3 anos, se ele conseguir se estabilizar, ele pode pensar em fazer uma faculdade. Mas se daqui a 2, 3 anos, se ele se estabilizar, ele não vai pensar em fazer o 3º ano de novo. Vai ser muito complicado. Então é uma geração que pode estar comprometida, depender dessa um ano, muitas aí. vezes a gente para e pensa assim, cara, um ano não é um tempo exagerado. Você perdeu um ano... Mas para algumas pessoas realmente não é. Minha filha, se perdesse um ano, eu não ia ligar. Agora, para algumas pessoas, um ano é uma vida, cara. Um ano significa uma vida inteira. Bom, gente, eu acho que a gente tentou discutir esse tema na melhor visão possível. A gente não sabe de bosta nenhuma, a verdade é essa. Nós estamos falando aqui só querendo falar alguma coisa, mas a gente não entende de nada. Eu nem sei como que chama hoje. Eu tô perdido primeira série, agora mudou muito. Não mudou tanto. A primeira série virou... O que foi a nossa primeira série virou 2º ano. Pra você ver. E o que era o nosso 3º período, que nem existe mais. Agora chama períodos também, né? Não, antigamente chamava período. A gente fez o 3º período, agora eu até esqueci como é que é o nome, 1º ano, 2º ano, nem lembro mais. Ô Igor, não preocupa não, daqui a pouco você vai passar por isso. O meu ainda vai fazer 2 anos, então é berçário, ainda tem mas daqui a pouco vai passar por isso. E a gente não, querendo ou não, a gente falou o que a gente acha, o André é o único que tem uma filha que seria um pouco mais impactada com isso, mas ao mesmo tempo ela ainda é muito jovem, ela poderia ser impactada com isso. A gente não tem filho e eu não tenho nenhum conhecido que está nessa zona que poderia passar por isso. De escola pública, eu tenho de escola particular, mas a escola particular vai seguir aprovando e reprovando. Não tem como. E o assunto é sério, porque isso aí pode impactar gerações aí, é o que você falou. Quem tiver o pessoal aí que é da área da pedagogia, que estiver assistindo aí nosso programa, por favor, nos dê a luz aí, nos ajude a entender. E quem estiver nos assistindo também entender. Exatamente. E opine, comente alguma coisa. Quem sabe, se não surgir umas ideias interessantes, a gente não traz esse tema novamente com algum especialista para a gente poder debater sobre isso, né? Isso aí. Mas fechado. Vamos analisar isso. Então, muito obrigado a todos que assistiram o podcast ou escutaram ele até agora, mais uma vez. E nos vemos na próxima semana. Até, abraços.